Bom dia, boa tarde, boa madrugada para quem está aí no online. Meu nome é professora Ana Cláudia Santana, a gente vai trocar direito constitucional. Vamos falar um pouquinho aí do concurso, e o concurso público, ele tem as seguintes características. O que cai mais é a letra da lei. Então, assim, a CESP é a banca do TJ e a CESP é letra de lei. Então, qual o segredo? Me empresta a sua Constituição, por favor. O segredo, pega aqui, cabeça, ajuda a professora. O segredo é ter um livrinho desse e ler de dia, de noite, de madrugada. Tipo, professora, eu medito, professora, eu leio a Bíblia, eu faço a leitura da Bíblia, amém. Então, você vai fazer agora a leitura da Bíblia, quando acabar, você já emenda dizendo, Senhor, dá-me sabedoria, porque eu também preciso aprender esse livro. Então, você continua, e já que você decora versículo, decora meditação, decora a Constituição. Entendeu? Quem sabe mais tem mais chance de ser aprovado. Eu sempre recomendo ter uma Constituição separada. Eu não gosto de vadimeco, eu nunca gostei. Eu acho vadimeco legal para você estudar tudo, tipo processo civil, processo penal, então você tem que ter, não tem jeito. Mas para você, por exemplo, cara, tu tá no trem, tu lê esse livro, tu tá no metrô, tu lê esse livro, e isso vai te ajudando a decorar. Uma outra metodologia para decorar, obrigado, querido, ajuda a professora. Uma outra metodologia boa para decorar é você baixar a Constituição daquele cara que fala a Constituição, que eu esqueci o nome dele. Todo mundo sabe o que eu estou falando. Aquele repórter da Globo que até hoje lê a Constituição. É um áudio que você encontra na internet e ele vai dizendo artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º. Aí tu tá no trem, tá no metrô, vai ouvindo. Quanto mais conteúdo você tem de letra de lei, mais chance você tem de passar. O que eu estou fazendo com vocês? Gente, eu acho que o concurso do TJ, assim como da Polícia Federal, sai a qualquer momento. Eu não sei de nada. Estou avisando logo que tem aluno que é chato. A senhora sabe de alguma coisa? Não sei de nada. Mas você viu o que aconteceu com a Polícia Federal? A Polícia Federal ia sair uma época, a prova seria outra época, do dia para a noite saiu o edital, e a prova é dia 21 de março. Quem está preparado, tá. E quem não está? Quem não está não vai passar, gente. O concurso da Polícia Federal é para quem está estudando, desculpa. Eu falo na cara, ontem o aluno falou assim para mim, eu vou lá fazer. Eu falei, só vai fazer mesmo. Não vai passar. Entendeu? Eu sou uma professora muito na lata. Aí ele continuou, eu estou estudando para civil. Eu falei, beleza, então foca. Mas quando abrir TJ eu vou fazer. Eu falei, também não vai passar. Tu sabe de Lodigerge? Ele falou, nada. Eu falei, não tem nem condições. Eu falei para ele, quem passa no TJ, gabarita Lodigerge. Eu falei para ele, esquece, tá fora, meu irmão, vou gastar dinheiro. Mas para treinar a prova, acho legal, você vai treinar constitucional, administrativo, mas Lodigerge você não tem condições. Não, professor, eu tenho consciência disso. Eu falei, beleza. Então, gente, eu estou falando isso para vocês porque, assim, acho que vocês têm que, a partir de agora, e vocês vão ter tempo ainda para isso, focar. Mas, assim, acho que vai começar a vacinar, não interessa se é Coronavac, se você vai tomar ou não, também não quero a sua opinião. Vai começar a vacinar. E assim que vacinar, o TJ vai se estruturar, porque o TJ está sem servidor, é uma realidade no tribunal. Eu tenho um amigo que trabalha lá, que está urrando, está xingando a última geração, e tem uma bruta gratificação, falou, eu preferia ter servidor, porque ele falou que ele não está aguentando. Ele falou, Ana, eu estou trabalhando igual escravo. Antigamente ele dava aula, ele não consegue mais dar aula, ele está estressado. E ele falou, o juiz não me deixa tirar férias, eu estou de saco cheio. Então, o tribunal vai abrir o concurso. É só vacinar, gente. A vacina vai começar. Então, assim, qual o segredo? Vamos fazer um planejamento já de estudo. Professora, a senhora está dando aula de coach? Não. Eu estou tentando te preparar para a prova, porque se o edital sair de uma hora para outra, como foi a federal, para você não ficar desesperado. Então, já começa a fazer um planejamento de estudo. Não interessa se o curso começa hoje ou amanhã. Entenderam o que eu disse? Quantas horas eu tenho de possibilidade de estudar, porque tem gente aqui que trabalha fora e tem gente que não trabalha. Professora, eu não trabalho fora. Então tá, se organiza, eu trabalho fora. Outra coisa, faz um planejamento se respeitando. Não adianta falar que você vai estudar. Chegou do trabalho 7 horas. Vou chegar, vou jantar, vou tomar banho, vou começar a estudar e vou estudar 3 horas. Se você não vai conseguir estudar 3 horas, coloca 2. Entenderam o que eu disse? Mas aquelas 2 horas tem que ser o quê? Produtiva. Então, tipo, faz um planejamento, respeita o planejamento, semanalmente faz o resultado do seu planejamento para ver se seu estudo está progredindo. Isso é uma verdade, gente. E outra coisa, como estudar? Estuda letra de lei e faz bastante exercício. Professora, de que banca? De todas, gente. Banca CESP, FGV e FCC.
Joga naquele site. Se você não tem um site de exercício, tem que ter. Entendeu? Até eu que sou professora tenho, sou obrigada a comprar esses sites. Então, tipo, entra no que concursos, paga anualmente, divide em 10 vezes, se é duro, não tem problema, dividir não é vergonha nenhuma. Divide em 10 vezes, mas entra no site. Por exemplo, aí se você estudou, estou ensinando você como estudar, para te dar o quê? Técnica, para você não ser um cara perdido. Tem gente que vai estudar e diz, Medeide, o que é que eu vou estudar hoje? Que planejamento que esse cara tem? Nenhum. Então, você tem que fazer um planejamento semanal e respeitar. Então, quando você estuda na Constituição, por exemplo, artigo 5º, Direitos e Garantias Fundamentais, o que você faz? Vai nos sites e procura exercício de direitos fundamentais. Por quê? Porque quando você faz isso é raciocínio lógico, gente. Por isso que o nome é exercício. Para que serve? Olha o nome, ó. Exercício de fixação. Qual é o objetivo? Fixar o ponto que você estudou. Então, se você fecha cada ponto com o exercício, a sua chance de ser aprovado no concurso é maior. Quem só lê teoria não é aprovado em concurso, porque é lesado. E concurso público hoje é conhecimento e agilidade. Eu não poderia começar a aula dando logo aula, porque não adianta, entendeu? Tem aluno que é lesado, eu não tenho mais paciência, não. E como assim? É um super aluno, super inteligente, mas é lesado. Aí o que ele vai dizer? Vai chegar no dia da prova do TJ, o cara tem um bruto conhecimento, mas é lesado. Vai dizer, professora, não passei, porque só consegui fazer a prova de português, tua mãe, teu pai, tua avó, as outras eu não consegui acabar. E na hora de marcar o cartão resposta, acabei marcando tudo errado, porque estava com pressa, nervoso. Olha que investimento ruim. Então, para que você não faça esse tipo de investimento, para que você faça um investimento acertado, vamos desde hoje fazer esse planejamento em todas as matérias. Verifique seus resultados e estude letra de lei de todas as matérias, não é só de constitucional não, se você quiser passar no tribunal. E faz exercício, entendeu? Não importa que a banca é a CESP, você fazendo exercício dessas 3 bancas, você está estudando bem pra caramba com conteúdo forte. Alguma dúvida? Não? Não? Beleza. Meu telefone de contato é esse, tá? Eu tenho o Instagram, @prof.anaclaudiasantana. Lá tem umas dicas legais. Eu tenho um canal também. O canal, às vezes, tem uns vídeos que para vocês não são muito pontuais. Mas, por exemplo, você pode assistir os vídeos do Poder Executivo, do Poder Legislativo. Não assista vídeo das emendas. Estou sendo bem prática com você. Tem vídeo, por exemplo, que explica a emenda 106, que foi uma emenda da pandemia. Eu já até estou vendo em concurso público, tá? A emenda 106 está caindo em concurso público. Eu nem acredito nisso, nem quero acreditar, porque é uma emenda temporária que acabou dia 31 de dezembro e eu peguei 3 questões da emenda 106 na CESP. A CESP realmente é uma enviada do inferno. Então, como é que pergunta sobre uma emenda que acaba dia 31 de dezembro? Perguntando sobre o que a emenda 106 trouxe de novo na pandemia. Eu não acreditei na questão, até orei. Falei, Senhor, não deixa a CESP entrar por esse viés, porque é uma injustiça. É uma emenda que acabou dia 31 de dezembro. A emenda 106, a emenda 107, são emendas que não serão mais aplicadas. Então, assim, não precisa assistir esses vídeos no canal, mas, por exemplo, abrir o canal, é professora Ana Cláudia Santana, no YouTube. Você tem vídeo do Legislativo, vídeo do Executivo, que vai ajudar vocês. Amém? Isso tudo é para ajudar vocês além da aula. Perfeito. Bom, dito isso, vou começar a aula. Como eu disse, eu vou usar a letra da lei, mas vou explicar, óbvio. Se você quiser um livro para ler, eu só indico esse. Marcelo Alexandrino Resumido. Eu acho o melhor livro de constitucional. Ele fala português, não fala inglês. Eu não gosto de Pedro Lenza. Professor, eu faço direito. Pois você faz direito há 5 anos e nunca leu o Pedro Lenza todo. Porque você começa a ler e você acha o livro um saco. Então, um livro bom de direito constitucional para todo mundo ler é Marcelo Alexandrino, o Resumido. Ele é prático, explica bem. Eu não indico outro livro. Você vai ter prazer em ler e prazer em aprender. Professora, eu encontro ele em PDF na internet? Encontro velho, ajuda. Se você está duro, não precisa comprar agora. Encontro velho, ajuda, e você estuda por aquele livro, entendeu? Não precisa nem gastar dinheiro. Aí, por exemplo, você lê lá o artigo 5º no que você tem dúvida. Isso.
Não precisa se desesperar em ler o livro todo. Professora, eu prefiro focar na letra da lei e exercício. Beleza, só lê o livro onde você tem dúvida. Professora, eu tenho dúvida em tudo. Então você lê tudo. Cada um respeitando os seus limites. Me fiz clara ou não? Vou começar agora. Boa sorte, que Deus abençoe vocês, tá bom? Qualquer dúvida é só perguntar. A minha aula é muito pontual. Pergunta sempre pertinente. Nada de perguntar, professora, a senhora entende? Eu não entendo nada. Eu dou aula em cima do que o Supremo entende. Me fiz clara, né? E sem perguntas bobas. 3 horas para perguntar um nada. Aquilo chega até a me irritar, me sucumbe, entra no meu corpo. Eu começo a ficar vermelha de raiva. Porque eu estou dentro de uma aula de concurso público, onde o foco aqui é ser aprovado, porque o foco é esse. Ninguém está aqui para perder. E o cara me conversa fiada comigo, aquilo me irrita. Porque o mundo não permite mais conversa fiada. Entendeu? O mundo é para quem quer. Eu tenho dito isso pro meu filho que tem 11 anos. Eu falei, se tu continuar lesado, tu vai perder teu lugar no mundo. Que às vezes ele dá uma leseira. Ultimamente ele está dando uma leseira que está me irritando. Eu falo, deve ser da idade. Que não é possível, tem que ter uma explicação física. Porque... Aí ele, pô, mãe, tu é exigente? Claro, pô. Mas deve ser porque ele está mudando a voz. Ele falou, mãe, por que eu estou mudando a voz? Eu falei, deve ser isso que está causando algum distúrbio dentro de tu. Às vezes eu explico a ele as coisas, ele muito rápido. Quando ele é lesado, eu estranho. Ok, vamos lá. Primeira pergunta. Por que você estuda a Constituição? Beleza? A Constituição, porque tudo que você estuda tem que ter porquê. Senão você não entende nada. Ponto. Você estuda a Constituição porque a Constituição Federal é o livro mais importante de um país, porque ele organiza o Estado como um todo. Esse livro, que organiza o Estado como um todo, é amparado pelo princípio da supremacia. Existe uma pirâmide desenhada por um cara chamada Pirâmide de Kelsen. Kelsen foi um cara que desenhou uma pirâmide escrevendo sobre a hierarquia das leis. No topo dessa pirâmide está a Constituição. Então, veja, por que a Constituição está no topo da pirâmide? Porque esse livro que eu mostrei a vocês é o livro mais importante que organiza o Estado como um todo. Por exemplo, se eu quero saber sobre os 3 poderes, se eu quero saber sobre o Poder Judiciário, quem é o Supremo, eu leio o artigo 102. Se eu quero saber quem é o Ministério Público, eu leio o artigo 127. Se eu quero saber quem é o Poder Legislativo, por exemplo, o Congresso Nacional, eu leio o artigo 44. Ou seja, literalmente, a Constituição organiza o Estado como um todo e deveria ser um livro ensinado nas escolas. Todo mundo deveria estudar direito constitucional no ensino fundamental. Não deveria ser uma matéria só de concurso público, porque deveria sim ser uma matéria de concurso público como é, mas a gente teria que, como cidadão, aprender isso na escola. E aí a gente saberia o que é poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, tribunal de contas, processo legislativo, que isso, gente, a gente assiste na televisão. E como cidadão, para entender o funcionamento do país, nós deveríamos aprender isso nas escolas. Não aprendemos, ponto. Sacaram o que eu disse ou não? Por isso que a gente cresce, e eu estou falando de todo mundo, um brasileiro tecnicamente burro na formação do Estado. Por quê? Porque a gente não entende nada. Aí a gente fica aquela gente que dá pitaco. Eu trabalho na Câmara, e o que eu mais recebo na Câmara, eu acho, eu entendo. Tem que ver, eu tenho que tomar às vezes Rivotril. Porque o povo entende tudo. Só não entende da técnica como as coisas funcionam. E por que a gente se tornou um povo ignorante? Porque ninguém ensina a gente essa matéria. E por que ninguém ensina a gente essa matéria? Porque se o povo souber o que está nesse livro, o povo não aceita mais essa estrutura. Então, para que a gente seja mais dominado, esse livro não é ensinado. Vocês vão ver, durante as aulas, o que vocês vão aprender, quanta raiva vocês vão ter. Porque eu tenho prazer em passar essa raiva para vocês. Entendeu? Aí vocês vão ver o quanto a gente é enrolado e o quanto eles usam desse livro a favor deles. Perfeito. É mais fácil dominar o povo na ignorância, né? Ok. Então, a Constituição é o livro que organiza o Estado como um todo, amparado pelo princípio da supremacia. E toda lei aqui embaixo, que lei? Nós vamos aprender que existe lei complementar, lei ordinária, tudo que está no artigo 59 da Constituição. Lei complementar, lei ordinária, decreto legislativo. Tudo que está no artigo 59
Vocês vão ler, artigo 59 diz, são normas, emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária, tudo que vem depois. Tudo que vem depois. Tudo que vem depois, e isso é raciocínio lógico, se existe hierarquia, né? Eu estava dizendo para uma amiga minha que está passando problema com um filho que está no tráfico. Eu falei para ela, ó, arrumei uma clínica para ele ser atendido e falei para ela, vai lá conversar com o psicólogo. Ela disse para mim, minha vontade era socar a cara dela, né? Ela disse para mim, eu vou conversar com ele, se ele quiser ir, eu levo. Eu falei, quê? Tu conversa com teu filho? Eu levo na orelha. Se fosse meu filho, eu levava nem que fosse escalpelado de sangue. Podia a polícia lá me prender, mas eu ia falar, estou tentando salvar a vida dele. Ela falou, mas se ele não quiser ir? Eu falei, tu pega nas orelhas dele, garra e leva. Muito simples. Professora, eu não estou entendendo. O nome disso é hierarquia. A gente é mãe, a gente é pai, mas um filho tem que ver a gente como amigo e hierarquicamente superior. Eu falo para Walter Júnior todo dia lá em casa. Eu estou sempre acima de você. Quando você olhar para mim, me veja superior a você. Conseguiu entender o que eu disse ou não? E aqui você me obedece. Aqui é a hierarquia. Eu estou trazendo a vida para o direito. Onde existe hierarquia, existe uma autoridade. E onde existe uma autoridade, essa aqui, que está abaixo, tem que seguir a autoridade. Por que que toda lei, olha o raciocínio lógico, sem decorar. Por que que toda lei tem que estar de acordo com a Constituição? Porque a Constituição é o maior livro desse país. É como se fosse relação de pai e filho. Quem não entendeu? Então é óbvio que uma lei complementar, uma lei ordinária, uma emenda constitucional, um decreto tem que estar de acordo com a Constituição. Porque a Constituição organiza o Estado como um todo. Porque ela é amparada pelo princípio da supremacia. Se a lei é produzida e é contrária à Constituição, a lei torna-se inconstitucional. Por que que uma lei é inconstitucional? Porque ela fere o livro mais importante de um país. Então, toda lei feita aqui embaixo é amparada pelo princípio da presunção de constitucionalidade. O que se presume é, toda lei feita aqui embaixo, todo filho tem que estar de acordo com o pai, que é a Constituição. Por isso que a gente vai estudar lá no artigo 102, não é hoje, mas a gente já vai criando em você raciocínio lógico e agilidade. O artigo 102 diz, e vocês já aprendem hoje, porque isso está na televisão todo dia, que compete ao Supremo Supremo Tribunal Federal, guardar a integridade da Constituição. Então, quem é que guarda a integridade da Constituição? Quem é que mantém a supremacia constitucional? Quem é que mantém a integridade do livro que organiza o Estado como um todo? O Supremo Tribunal Federal. Ok, professora? Por isso que o Supremo Tribunal Federal recebe uma ação chamada ADI. Olha o que significa ADI, ó. Ação direta de inconstitucionalidade. Se alguma lei aqui embaixo fere a Constituição, o legitimado vai ao Supremo com uma ADI e diz, Supremo, a lei feita pelo Estado do Rio de Janeiro é inconstitucional. Aí o Supremo analisa e, se realmente for, ele declara a inconstitucionalidade. Porque o que se presume, ó, princípio da presunção. O que se presume? Se presume que toda lei feita aqui embaixo está de acordo com a Constituição. Mas se ela não está, ela sofre o controle de constitucionalidade. Dúvidas? Isso é raciocínio lógico, é igual relação de pai e filho. Quando o Walter Júnior sai da linha, o que eu faço? Dou umas pregadas nele e, no instante, eu trago a ordem lá para casa. Se existe hierarquia, tem que ter a manutenção da ordem. Quem não entendeu o que eu disse? Isso aqui é uma relação hierárquica. Dúvidas? Poxa, professora, eu pensei que eu vim aqui para começar pelo artigo 5º. Vai começar, mas se você não sabe nem o que é a Constituição, se você não entende essa hierarquia, como é que você vai ler o 5º? Então, a gente tem que começar do início. Dúvidas? Ok, beleza. Com isso, eu aprendo uma questão de concurso. Eu aprendo que a única hierarquia que existe é entre a Constituição e lei infra. Então, a única hierarquia que existe é pai e filho. Ou seja, esse treco aqui fica chu. Então, a única hierarquia que existe é entre pai e filho. Por exemplo, toda lei complementar, toda lei ordinária, e vocês estão comigo, hein? Tem que estar de acordo com a Constituição. Se não está, ela sofrerá o controle de
constitucionalidade. Tá, professora? Então você aprendeu uma coisa. Se essa é a única hierarquia que existe, não existe hierarquia entre lei e infra. Como assim? Lei complementar não é mais importante que lei ordinária. Emenda constitucional não é mais importante que lei complementar. Professora, por quê? Porque, gente, o artigo 59 diz assim, ó, são normas, raciocínio lógico, emenda constitucional. Qual o objeto da emenda? Toda vez que a Constituição é alterada por emenda. Ou seja, a Constituição só pode ser alterada por emenda. Lei complementar existe para outras matérias. Lei ordinária para outras matérias. Ou seja, para que o sistema legislativo funcione, eu preciso de emenda, eu preciso de lei complementar e preciso de lei ordinária. E cada uma é feita para uma matéria, para uma finalidade. Assim como eu não posso dizer, eu também não posso dizer, olha só, para eu ficar bem claro, eu não posso afirmar, lei complementar é hierarquicamente superior à lei ordinária. Mentira, porque lei complementar é para uma matéria, lei ordinária é para outra. Se são matérias diferentes, entre elas não existe hierarquia. Também não existe hierarquia entre lei federal, estadual e municipal. Tem gente que diz, até advogado, filho, e diz, não, existe uma lei federal que é hierarquicamente superior. Eu olho para a cara dele e digo, Senhor, leva esse homem a 7 cultos. Precisa de 7 cultos. Como é que lei federal é mais importante que estadual? Se a União precisa de lei federal para funcionar, o Estado precisa de lei estadual para funcionar e o município de Nova Iguaçu precisa de lei municipal para funcionar. A União não pode fazer lei municipal, o Estado não pode fazer lei municipal, só quem pode fazer é o município. Então, não existe hierarquia entre lei federal, estadual e municipal. Isso é uma mentira lavada, errada, é uma burrice. A única hierarquia que existe é entre lei infra e a Constituição. Entre lei e infra não existe hierarquia, porque eu preciso de cada uma para uma finalidade, eu preciso de cada uma para uma matéria. Então, quando eu estou fazendo concurso público, e o concurso público diz, marque a opção errada, marque a opção errada. A aula é dada assim, eu vou dando a aula e criando raciocínio lógico em questões. Eu vou dando a aula, obrigado amor, e criando raciocínio lógico em questões. Quando a banca diz, marque a opção incorreta. Aí letra A está certa, B está certa, C, lei federal é hierarquicamente superior à lei estadual. Esta é a opção incorreta, porque não existe hierarquia entre lei e infraconstitucional. Dúvidas? Entenderam o que eu disse ou não? Sim? Ok? Beleza. Então já aprendemos que, vou fechar esse tópico, a Constituição você tem que estudar, porque é o livro que organiza o Estado, amparado pelo princípio da supremacia. As leis infraconstitucionais estão no artigo 59, e a única hierarquia que existe entre lei infra e a Constituição. Toda lei infra tem que estar de acordo com a Constituição. Se não está de acordo, ela sofre o controle de constitucionalidade. Cabe ao Supremo Tribunal Federal guardar a integridade da Constituição. Dúvidas pertinentes? Vai, pode perguntar o que você quiser. Professora, eu pensava que existia hierarquia entre lei e infra. Eu pensava que lei complementar era mais importante que lei ordinária. Tranquilo, não é. Estou te afirmando isso hoje. Eu também pensava, não é vergonha nenhuma, porque muita gente lê a pirâmide de Kelsen, para quem conhece a pirâmide, achando que aquilo é uma hierarquia. Mas, na verdade, não foi isso que Kelsen quis dizer. Só que até aí morreu Neves, né? Até a gente entender e corrigir o que a gente aprendeu, eu também pensava desse jeito, mas pensou errado. É só corrigir esse raciocínio e retornar para esse raciocínio. Não é vergonha nenhuma não saber ou pensar errado. Dúvidas? Perfeito. Agora a gente continua. Posso apagar? Ah, professora, eu pensava que era assim. Preste atenção e copia. Não dá tempo. Você tem que copiar comigo. Eu tenho 5 aulas para dar toda a matéria. E a matéria é longa. Eu não falei qual é a matéria toda? Para você não levantar da cadeira. Então, tô começando devagar. É do artigo 1º ao 135. Eu acho que, não me lembro se tem Tribunal de Contas, não me lembro, mas eu acho que tem. Ou processo legislativo, um dos dois não tem. É do 1º a 135. Eu acho que não tem, é Tribunal de Contas, não me lembro. A matéria do TJ é do 1º a 135. Uma matéria grande. Vamos lá?
Antigamente era menor, mas eles aumentaram. Mas eu já esperava, né? Porque também antigamente não caía os outros poderes, agora cai todos os poderes. Ok. Bom, então nós já aprendemos por que eu tenho que estudar a Constituição. E a segunda pergunta é: como surgiu a Constituição? Então, a primeira pergunta é: por que eu tenho que estudar? A segunda é: como surgiu a Constituição? O que eu estou tentando fazer no seu cérebro? Uma organização de tópicos para facilitar o seu estudo. A Constituição surgiu pela teoria do Estado, isso cai na prova. Eu fiz umas questões essa semana e só falava sobre teoria do CESP. TJ, só falava de teoria de Estado e elementos da teoria do Estado. Então, assim, segundo, as constituições surgiram desta teoria. Quem escreveu esta teoria foi Jean-Jacques Rousseau, antes da Revolução Francesa, quando ele olhou para a França e o rei da França dizia: o rei sou eu e o povo que morra. Ele achava uma injustiça o rei dizer: o rei sou eu e o povo que morra. O Estado, que era o rei, recolhia dinheiro e não dava nada para o povo. Olhando para essa desigualdade entre Estado e povo, Rousseau escreve a teoria do Estado. Escrita a teoria do Estado, vem a Revolução Francesa, o povo da França se revolta porque o Estado francês não dá nada para o povo e o povo cansa de não receber nada e pagar tributo cansa. Aí o povo vai para a rua e faz uma revolução. Revolução é uma troca de estrutura. Na França, surge no mundo e para o mundo a primeira Constituição. Então, a primeira Constituição do mundo que constrói de verdade a história do constitucionalismo. Por quê? Porque a Constituição americana ela é anterior. Então, a primeira Constituição eu poderia dizer que é a Constituição americana, mas a história dos Estados Unidos reflete o que os Estados Unidos é. O que os Estados Unidos é? Egoísta, vocês já perceberam isso? O problema é deles, a briga é deles, a vacina é deles. Os Estados Unidos quer que o povo morra. Não está nem aí para o Brasil, para a Europa, não está nem para ninguém. Ele está aí para ele. Ele olha para ele. O americano, ele olha para o umbigo dele, para as necessidades dele, é coisa deles. Eles foram criados assim, instituídos assim. Então, a Constituição americana é anterior, é de 1787, mas não foi ela que deu exemplo para o mundo. A Constituição que deu exemplo para o mundo foi a Constituição da França após a Revolução Francesa, que surgiu dessa teoria. Então, como surgiram as constituições de verdade que construiu a história do mundo? Através da teoria do Estado. Através da teoria do Estado. E são elementos da teoria do Estado. Jean-Jacques Rousseau escreveu: Estado é constituído de povo, território e soberania. Então, eu peguei uma questão sobre soberania e Estado, e era errado. Naquelas questões certo e errado, era errado. Que ele falava assim, ele falava que a soberania não era um dos elementos do Estado, alguma coisa assim, eu não me lembro a questão, da CESP. E estava errado, porque soberania é elemento essencial do Estado. Portanto, a afirmativa estava errada. Você vê, se você não souber a teoria do Estado, você não faz a questão. E era uma prova de TJ, que eu peguei isso, de outro Estado. Que a CESP fez, ela fez a afirmativa de certo e errado, e aquilo estava errado. Não era difícil, mas para isso você tinha que saber que, dentro da teoria do Estado, eu tenho a soberania. Ok. Estado é constituído de povo, território e soberania. Estado tem finalidade. Estado tem objetivo. O objetivo do Estado é o bem comum, o bem-estar social. Nós vamos ver isso tudo na Constituição. O que eu estou dizendo para você é que a teoria do Estado ela é pontuada na Constituição. Como assim, prof? Tudo da teoria do Estado, você vai encontrar um artigo na Constituição. O que aconteceu? Quando eu digo para você que a coisa é viva, o direito é vivo. Ontem eu estava falando isso na turma da polícia. Porque eu estava na turma da polícia falando assim, gente, eu não entendo, e não estou defendendo ninguém, não. Eu acho que aluno tem que pensar, ainda mais aluno de polícia. Eu não entendo porque que o Crivella está preso. De duas, uma. Ou o advogado dele é muito burro, que eu não acredito, não é possível. Porque o advogado é caro. Ou o advogado dele é muito burro, ou a justiça é muito injusta. Porque, olha só, gente, o cara não é mais prefeito. Não tem mais prerrogativa de foro. O processo já saiu do TJ para o juiz. Ou seja, se eram os desembargadores que queriam prender ele, não está mais na mão do TJ, está na mão do juiz. Tem uma porrada de ladrão da Lava Jato
Vários soltos na praia com tornozeleira. Quando tu vê um cara com o pé inchado, ele tá com tornozeleira. Então, professora, por que você está dizendo isso? O cara vai à praia, é normal. Professora, e daí? E por que o Crivella continua preso? Eu falei para os caras da polícia. Os motivos da prisão caíram. Eu só sou professora de constitucional, mas ele não tem mais motivo para ser preso. Porque ele foi preso com o seguinte motivo, que como prefeito, ele poderia acabar com as provas. Ele não é mais prefeito, acabou o motivo da prisão. Então, por que eu fiz esse raciocínio lógico com vocês difícil, para começar já nesse nível? O direito, ele tem vida. O direito, ele se realiza. E quando você entende isso, fica mais fácil entender o direito constitucional. Ou seja, eu estou trazendo essa vida agora para essa vida aqui que eu estou dando. A teoria do Estado, ela foi escrita por Jean-Jacques Rousseau antes da Revolução Francesa. Mas a Constituição de 88, que vocês estudam, ela abraçou a teoria do Estado e você reconhece a teoria do Estado em vários artigos que eu vou mostrar para vocês. Então, isso aqui, como muito aluno pensa, diz assim, pô, isso aí é uma idiotice. Não é uma idiotice não, meu filho. A estrutura da Constituição está dentro dessa teoria. Tem artigo para cada item. Se tem artigo para cada item, isso aqui tem vida. Isso aqui se realiza. Então, o povo tem um vínculo jurídico através da nacionalidade. Nacionalidade, a gente vai encontrar no artigo 12. A gente faz isso quando a gente preenche documento. Quando você preenche qualquer documento, a pergunta é, qual a sua nacionalidade? Tem gente que não sabe a diferença entre nacionalidade e naturalidade, né? Nacionalidade é o que você é, brasileiro, francês, e naturalidade, onde você nasceu, né? De onde você é natural. Ok, beleza. Professor, e daí? E daí que povo é quem tem um vínculo jurídico através da nacionalidade. E a nacionalidade está no artigo 12. A nacionalidade de vocês aqui, qual é a nacionalidade? Brasileiro. Ou você é brasileiro nato, de forma originária, nato, no português, significa nascido. Nasceu no Brasil, isso não se decora. Ou você é brasileiro naturalizado. Naturalizado porque você adquiriu depois. Não importa, mas você é brasileiro. Eu tenho o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. Agora, veja, povo é quem tem um vínculo jurídico através da nacionalidade. Dessa lição, o que eu posso tirar de ensino, de aprendizagem? Muitas coisas. Primeiro, povo, o conceito de povo é diferente de população. Povo é quem tem um vínculo jurídico através da nacionalidade. Então, se você é brasileiro, você tem vínculo com o Brasil. Se você é francês, você tem vínculo com a França. Ou seja, qual a função da nacionalidade? A função da nacionalidade é gerar um vínculo jurídico com o seu Estado. É gerar um vínculo jurídico com o seu Estado. Então, a sua nacionalidade gera um vínculo jurídico com o seu país. Então, quando eu digo que o cara, olha raciocínio lógico, hein? Raciocínio lógico que eu só dou aula para sobrenatural. Tu vê que eu já começo a aula em alto nível para vocês virem comigo. Seguinte, quando eu digo que o cara é apátrida, o raciocínio é lógico. A significa sem pátria. Isso é português. Apátrida, sem pátria. Se o cara é sem pátria, o cara não tem nacionalidade. Isso é raciocínio lógico. Por quê? Porque ele não é vinculado a Estado nenhum. Então, eu, por exemplo, sou brasileira, vinculada ao Brasil. Ah, João é apátrida. João não é vinculado a nada e a ninguém. Sacaram a diferença ou não? Beleza. E eu descubro que o conceito de povo é diferente do conceito de população. População é número de habitantes. Povo é, só para você entender, só quem tem a nacionalidade brasileira. Na população entram brasileiros e estrangeiros. Então, você vê, primeira coisa, eu começo a aprender conceitos. Então, povo tem nacionalidade, população entram brasileiros e estrangeiros. No conceito povo, não entram os estrangeiros. Estrangeiro não é povo brasileiro. Me fiz clara, não me fiz? Outra coisa que eu aprendo. A Constituição, no artigo 1º, parágrafo único. Essa é a primeira aula de vocês, da turma do TJ? Sim ou não? É a primeira aula? Então, para quem não sabe, não é vergonha nenhuma, nós temos artigos
primeiro, segundo, terceiro. Nós temos parágrafos. Parágrafo são 2 cobrinhas. Parágrafo, 2 cobrinhas. 2 cobrinhas, tá? Não é vergonha nenhuma não saber. Eu também, quando comecei direito, não sabia. Entrei lá, o professor saiu falando, eu falei, meu filho, what is this, né? What? Porque eu não sabia o que era parágrafo. E ele falava, abre no parágrafo tal. Eu falei, what? Parágrafo para mim era início de frase, igual no português. Eu falei, esse livro é cheio de parágrafo. Eu falei, professor, esse livro é cheio de parágrafo. Que parágrafo que o senhor está falando? Porra, eu acabei de entrar no direito. Eu não sou obrigada a saber, os caras têm que entender que eles têm que explicar isso na primeira aula. Entendeu? Aí, parágrafo são 2 cobrinhas. A linha é letra. A linha A, B, C. Inciso é o algarismo romano. 1, 2, 3. Vocês têm que aprender isso para a gente fazer a leitura da Constituição. Então, quando eu digo artigo 1º, parágrafo único, é o parágrafo que está ali embaixo, escrito, vem escrito por extenso, parágrafo único. Aí, quando tem vários parágrafos, por exemplo, o artigo 37 tem 12 parágrafos. Parágrafo 1º, 2º, entenderam o que eu disse ou não? Então, a gente precisa saber dessa pontuação. Ok. O artigo 1º, quando não entender o que eu falo, pergunta na hora, não deixa passar. Ah, mas professor, eu fico com vergonha que um montão de gente vai olhar para mim. Meu amor, deixa eu te falar uma coisa. Jesus Cristo só chegou onde chegou porque foi ousado. Se ele tivesse vergonha, ele não teria ido para a cruz. O que não é tão bom assim, porque a forma que ele foi crucificado doeu pra cacete. Mas porque ele foi ousado e enfrentou os homens do poder, teve peito pra caraca, ele foi pra cruz e a gente tá aqui, ó. Se você não for ousado, você não chega a lugar nenhum. Fui clara, não fui? A timidez não ajuda. Então, tem dúvida, pergunta. Não entendi, professora, repete tudo. Eu repito com o maior prazer. Entenderam o que eu disse ou não? Aqui, todos somos iguais. Ninguém é melhor que ninguém. Fui clara, não fui? Beleza. Bom, o artigo 1º, parágrafo único, diz que... Olha só como o texto é inteligente. Eu quero que vocês visualizem a conexão textual. O texto, ele sabe o que diz. Olha o que ele diz. Todo poder... Olha o que diz a Constituição. Emana do povo. Está escrito no texto, artigo 1º, parágrafo único diz, todo poder emana do povo. O texto não diz, todo poder emana da população. Porque, gente, cada nacional constrói seu país. Pensa com a professora. Quem é que constrói o Brasil? Brasileiros. Quem é que constrói a França na Revolução? Franceses. Então, quando o texto diz... Todo poder emana do povo, ele só está considerando quem tem a nacionalidade brasileira. Ele não está dizendo, a Constituição não está dizendo, os estrangeiros construíram o Brasil. Não, a Constituição está dizendo, todo poder emana do povo. Povo é quem tem um vínculo jurídico com o Estado. Todo poder emana do povo. Que povo? Povo brasileiro. Não entram estrangeiros no conceito povo. Então, quando a Constituição diz todo poder emana do povo, por que ela diz isso? Porque a gente estava sob a proteção da Constituição de 67 e 69, que é a ditadura. Para quem não sabe, existia uma Constituição, que era de 46. Aí, em 64, os militares deram o golpe. Golpe não foi nada senão um golpe. No Brasil é um golpe atrás do outro. Entendeu? É um dando golpe no outro o tempo todo. Aí, vocês não têm noção do que está passando no Congresso Nacional. É que eu não quero falar, é melhor deixar para lá para sofrer menos. Então, em 64, os militares deram um golpe. Em 67, vem a Constituição da ditadura. Em 69 vem o AI-5. O que é o AI-5? O ato institucional número 5, que prevê pena de banimento, onde os nacionais foram expulsos do país. O que é banir? Banir é você expulsar o brasileiro nato. Por isso que quando você olha para a ditadura, você vê um montão de brasileiro que foi expulso do país, vírgula, sem direito à comunicação. Beleza. Aí... a ditadura durou muito tempo no país, muito tempo. Como que surge uma nova Constituição? Como surge uma nova Constituição? Ou por revolução, que foi o que aconteceu na França, Revolução Francesa, ou por movimentos
revolucionários. No Brasil, nunca houve revolução. Por quê, professora? Porque os bonecos que comandam o país são os mesmos. Nova Iguaçu, ou é de uma família ou é de outra. Nilópolis, idem. Rio de Janeiro, os mesmos caras estão no poder, ainda que sejam todos ladrões. Estou errada? Então, um país que mantém a mesma estrutura nunca teve revolução. Professora, e como foi a Revolução Francesa? Gente, assim que acaba, Jean-Jacques Rousseau escreve a teoria do Estado, vem a Revolução, através da Revolução Francesa, todo mundo que estava no poder ou morre, ou pega a prisão perpétua, e sobe na França um novo poder. No Brasil, nunca houve uma troca de estrutura. Revolução é troca de estrutura. Como no Brasil nunca houve troca de estrutura, apesar da gente ter tido várias constituições, no Brasil, as mesmas pessoas continuam no poder. Então, no Brasil, no máximo, uma nova constituição surgiu por movimentos revolucionários. A partir de 80, vem a ruptura da ditadura, começa através desses movimentos. Em 85 e 86 são eleitos pelo povo. Olha o povo, ó, olha o povo. Eleitos pelo povo, olha o povo surgindo. Todo poder emana do povo, todo poder emana do povo. Olha a ligação, olha o link, olha o casamento. Eleitos pelo povo, deputados federais e senadores, com uma finalidade. Eles foram eleitos pelo povo para trazer uma nova Constituição, que é essa aqui, ó. Então, a Constituição de 88, ela emana da vontade do povo, ela emana da soberania popular. Por que o texto diz todo poder emana do povo? Raciocínio lógico. Porque estes deputados eleitos e senadores formaram uma Assembleia Constituinte e trouxeram esta nova Constituição. Então, quando a Constituição diz todo poder emana do povo, ela não mente, porque a Constituição de 88 foi escrita por deputados e senadores eleitos pelo povo. Por isso que o texto diz que todo poder emana do povo, porque foi o povo, através dos seus escolhidos, que escreveu o texto. Olha tudo se confirmando. Só quem votou foi brasileiro. Olha o que você aprende. Próxima lição. A próxima lição que você aprende é 14, parágrafo 2º. Estrangeiro não vota. Só vota quem é brasileiro. Então, se o cara tá morando no Brasil, é alemão, é inglês, dane-se que ele é. Estrangeiro não vota. Só vota quem é brasileiro. Então, realmente, a Constituição não é mentirosa. Quando ela diz que todo poder emana do povo, que povo que emana? Povo brasileiro. Porque foi o povo brasileiro, que só brasileiro vota, estrangeiro não vota. Estrangeiro não pode votar e não pode ser votado. Então, todo poder emana do povo, emana realmente porque o povo brasileiro votou, escolheu com a seguinte finalidade. Esses bonecos vão escrever essa Constituição. Então, essa Assembleia Constituinte tinha a finalidade de trazer de volta para o Brasil um novo texto, e a partir de 88 volta para o Brasil a participação popular, volta para o Brasil a democracia. Então, esse período é um período de ditadura, e a partir de 88, através da vontade do povo, volta para o Brasil um governo democrático. A partir de 88, a gente tem uma Constituição chamada de Constituição Cidadã. Dúvidas? Ok, então olha o que a gente aprendeu em poucos segundos. Povo é quem tem um vínculo jurídico através da nacionalidade. Nós vamos estudar o artigo 12. Povo é diferente de população. Povo tem um vínculo jurídico através da nacionalidade. População entram brasileiros e estrangeiros. Falei. A Constituição, no artigo 1º, parágrafo único, diz todo poder emana do povo, né? Emana do povo, porque foi formada uma Assembleia Constituinte em 85 e 86 para trazer a nova Constituição. Então, a Constituição de 88 emana do povo, emana da vontade do povo, e esse poder que o povo tem, nós vamos estudar. O nome desse poder é, anotem, poder constituinte originário.
Gente, todo poder tem que ter um nome, tem que ter uma direção, né? Então, qual é o poder que emana do povo? O texto diz, todo poder emana do povo. Professora, qual o nome do poder que emana do povo? O nome do poder que emana do povo é poder constituinte originário. Não precisa decorar. Pensa com a professora, ó. Quem constituiu o novo texto foi o povo. Então, quem praticou a ação foi o povo. Começou pelo povo. Por isso que poder constituinte, porque foi o povo que constituiu. Isso é português. Quem constituiu? O povo, sujeito da ação. Por isso, poder constituinte. Originário, porque ele, o povo, deu início ao novo texto. O novo texto só surgiu porque deputados federais e senadores foram eleitos. Por isso, o povo é dono do poder constituinte que deu início no Brasil a um novo tempo. Quem não entendeu? Entenderam? Então, o poder constituinte originário é o poder que emana das mãos do povo. E eu aprendo que no Brasil só vota quem é brasileiro. Estrangeiro não pode votar e não pode ser votado. Dúvidas? Não? Ok. Território é a área protegida pelo Estado. Artigo 20, parágrafo 2º. Gente, o artigo 20 é o artigo da pessoa mais rica no Brasil. Quem é a pessoa mais rica no Brasil? A União. Gente, estados e municípios são duros. Bota isso na sua cabeça. Professora, por quê? A União é dona dos bens mais preciosos do Brasil. E vocês vão entender por quê. Não é o momento, mas vão entender. Por isso que o nome dela é União. Ela foi feita para unir. Se eu pego os bens e distribuo para os estados e municípios, eles entrariam em conflito. Ia ter guerra para tudo quanto é lado. Imagina, gente, São Paulo é mega rico. São Paulo é um dos estados mais ricos. Se São Paulo fosse dono de bens, São Paulo não queria ficar unido ao Brasil. São Paulo ia querer se separar. Sacaram o que eu disse ou não? Então, por que os bens mais preciosos pertencem à União? Então, a União centraliza para que estados e municípios permaneçam unidos. Isso é Estado federado, nós vamos aprender. Por isso que os bens mais preciosos do Brasil pertencem à União. A União é dona dos rios que cortam mais de um estado, a União é dona da plataforma de petróleo, tudo isso está escrito lá. A União é dona do mar em volta do território. A União é mega rica. A gente era para ser um dos países tops do mundo, porque o Brasil é cheio de riqueza. E a União, se fosse bem administrada como um todo, de cima para baixo, para estados e municípios, gente, a gente estaria na linha de frente. Porque a gente tem um país muito rico. Quando a gente viaja, a gente vê país que não tem água, a gente vê país que não tem floresta, a gente tem tudo. A gente tem tudo. A gente tem tudo. Beleza, agora vocês estão comigo. Então, esse artigo é da União, a pessoa mais poderosa no Brasil. Olha como é que é. Agora a gente vê de contra visão. E esse artigo diz, aqui está a América, aqui está o Brasil, ó. Aqui está o mar. Olha o que o artigo diz. 150 quilômetros de terra, próximo à área de fronteira, a propriedade é da União como área de defesa. Gente, se a União é mais rica, olha só, as forças armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica são de quem? Da União, são forças federais. Estão comigo, não estão? Olha o raciocínio lógico, sem decorar. Então, gente, qual a obrigação das forças federais? Resposta, professora, a obrigação das forças federais, dentre outras, óbvio, que eu não sou idiota, dentre outras, é guardar a integridade da fronteira de um país. Gente, a fronteira de um país, vocês já assistem isso na televisão, os Estados Unidos para o México faz um muro. Fronteira. Isso aparece na televisão, fronteira de país é protegido, isso não se decora, isso se entende. Então, a área de fronteira de qualquer país é da pessoa principal daquele país. E a pessoa principal no país é a União. Então, toda a área de fronteira é área de propriedade da União. Por quê? Porque, gente, quando acontece a guerra, quando acontece a invasão, é por terra, pela área de fronteira. Ninguém invade um país pelo mar. Por quê? Tu bota aqui a marinha e diz, dá tiro nele, dá tiro até morrer esse desgraçado. Mas, quando os caras entram pela fronteira, olha a guerra estourando num país. Entenderam ou não? Isso é raciocínio lógico.
Então isso não se decora, se entende. Então por isso que na área de fronteira, quem fica? A Polícia Federal, Marinha, Exército e Aeronáutica. Não é competência da Polícia Civil, por exemplo. Porque a Polícia Civil tem competência onde? No Estado. Sacaram o que eu disse? Aí você começa a entender as coisas, não precisa decorar. Então se a banca perguntar qual a área que pertence à União na área de fronteira, 150 quilômetros da área de fronteira, a propriedade é da União. Agora pensa, por que é propriedade da União? Porque território tem que ser protegido pelo Estado. Primeiro elemento do Estado, povo. Segundo elemento do Estado, defesa de território, defesa de território. Olha a lógica jurídica. Sem decorar, cara, isso é lógico. Ok.